Boa noite, eu sou o professor Leonardo Vieira e essa é a disciplina de Engenharia para a Aquicultura. Nós estamos falando sobre sistemas de abastecimento para dimensionamento de estruturas de cultivo, viveiros escavados. E nessa aula nós vamos continuar o nosso assunto, que são as bombas, tá ok? Na aula passada nós falamos um pouquinho sobre as bombas, né? Tipos, características de bombas. Falamos aí principalmente da bomba axial, que é a que nós mais vamos utilizar, né? Sobre os seus componentes, algumas peças, a importância de um bom dimensionamento de uma turbina axial para que a gente possa, de uma bomba axial, desculpe, para que eu possa evitar transtornos futuros. Falamos um pouquinho também sobre as turbinas, né, que são mais utilizadas aí para a questão da geração de energia, tá? Nós vimos também que as nossas bombas têm características, elas são abastecidas por uma fonte de energia, né? E essa fonte de energia pode ser mecânica, né? Ou elétrica, principalmente, tá? Então a gente tem hoje com a questão da eletricidade, é muito mais fácil a gente trabalhar com bombas elétricas, tá? Mas ela também pode ter pode ser utilizada através de abastecida, né, através de energia mecânica, por exemplo, ser utilizado um trator ou um motor a combustão para que possa gerar essa movimentação das nossas bombas centrífugas que possa fazer a sua função principal, que seria a de recalque, né, transportar, elevar a água de um ponto até o outro. Falamos um pouquinho também sobre os processos que envolvem tudo isso, né? Desde a captação na fonte de água, né? A captação por essas bombas e a elevação que elas deveriam ter, né? Até onde elas vão. E falamos sobre o uso vasto que tem dentro da nossa área de atuação, aí, principalmente hoje sendo utilizada em áreas onde para transporte de líquido, né, de água, até regiões com melhores características para que a gente consiga construir, né, os nossos viveiros escavados, e bastante utilizado também na questão do cultivo de camarões, tá? O sistema de bombeamento também é bastante utilizado. Bom, na aula de hoje nós vamos trabalhar com um detalhe um pouco mais interessante. A gente falou sobre as bombas e hoje nós vamos trabalhar com o dimensionamento de bombas, tá? Como é que eu vou dimensionar a bomba que vai servir para as minhas condições ou que vai ser mais adequada às condições que eu tenho para o meu cultivo, ok? Bom, primeira situação que a gente trabalha para dimensionamento de uma bomba é conhecer a sua perda de carga. Talvez você já tenha ouvido falar sobre isso. Mas o que é a perda de carga? Na primeira aula nós falamos que a função da bomba, principalmente, ou talvez a melhor ou a única função de uma bomba, é receber um fluido e através de um processo mecânico elétrico transformar de rotação, transformar ou gerar, agregar energia a esse fluido para que ele possa alcançar uma altura manométrica maior. Então é elevar um fluido de um ponto mais baixo até um ponto mais alto. Quando a gente não tem uma bomba, a gente trabalha apenas com a ação da gravidade, mas com as bombas a gente faz esse processo de elevar. Porém, esse processo ele não é 100%, né? Então ele depende de algumas características e ele também tem alguns processos que são envolvidos e que acaba gerando uma perda de energia. Como a gente sabe aí, estudou em física, a energia ela sempre é transformada, tá? E as principais formas de perder essa energia, perder essa carga, quando eu falo em perda de energia, eu estou falando em perda de carga, tá? Então essa carga ela pode ser entendida como essa perda de energia, tá? As principais formas de perder essa energia é através de atrito, com as paredes internas, aí vai depender principalmente do material que eu estiver trabalhando, né, dos meus condutos. A bomba não trabalha sozinha, né? Nós temos a questão dos condutos, então vai depender principalmente do material, tá? Esse atrito, e através desse atrito nós vamos ter perda de energia, principalmente por calor, tá ok? É claro que não é um calor tão exacerbado, tá? Como a gente tem em outros fluidos. Lembrando que nós estamos aqui falando de água. A gente trabalha a uma temperatura mais baixa, então ela não tem essa questão de envolver tanto essa perda de carga em função do calor. Quando a gente trabalha, ela tem uma perda de carga, mas não é tão significativa essa perda de calor, nessa transferência de calor, tá? Quando a gente fala em, por exemplo, em outras tubulações que envolvem combustíveis ou gases, aí sim nós temos uma demanda maior, uma necessidade de dimensionamento maior de estruturas e aí sim levando em consideração principalmente a pressão exercida no interior desses tubos, tá? Porque aí a gente pode ter a questão do calor, aumento de pressão e a gente pode ter um acidente aí.
Bom, mas de que forma nós temos a perda de carga? A perda de carga ela acontece de duas formas. A perda de carga, lembrando para vocês que ela acontece dentro das tubulações. Tubulações, tá? Então a gente vai tratar aqui da perda de carga, da perda de energia dentro das tubulações, tá? A energia que é perdida dentro das tubulações. Por que nós não vamos falar da energia perdida dentro da nossa bomba? Porque a nossa bomba, a gente vai ver que ela já tem um conceito que a gente leva em consideração aqui, que ela já trabalha com essa perda dentro dela, que é o conceito relacionado a rendimento. Tá? Então a nossa bomba ela já tem um rendimento, ela não rende 100% do que ela deveria, do que ela é dimensionada para trabalhar. Então aqui nós já temos a questão do dimensionamento, tá? Então o rendimento, a perda de energia já está inserida dentro do rendimento da nossa bomba. Aqui nós vamos falar apenas da perda de energia que acontece no interior das nossas tubulações, tá ok? Bom, e essa perda de carga ela pode ser de duas formas. Nós dividimos essa perda de carga de duas formas, tá? A primeira delas é contínua, é uma perda de carga contínua, ou seja, ela acontece no interior de todas as tubulações de forma igualitária, dependendo, é claro, do seu diâmetro, diâmetro interno e também do comprimento dessa tubulação. E a outra é a nossa perda de carga localizada. Essa perda de carga localizada ela é relacionada a estruturas mais específicas, tá? Por exemplo, quando a gente tem joelhos, né? Quando a gente tem essas estruturas relacionadas aí a, ao dimensionamento da estrutura, né? Se nós tivermos muitas curvas, muitos joelhos, por exemplo, muitas registros, tá? Então tudo isso a gente tem uma perda de carga diferenciada, tá? Mas a gente vai ver, eu vou mostrar para vocês dois métodos que a gente utiliza para cálculo aqui das perdas de carga, mas são mais simples, porque como a gente trabalha com um único fluido, que a nossa intenção é levar água, né? Dimensionamento de estruturas, né? Engenharia para aquicultura, então vamos trabalhar com água, e aí a gente vai trabalhar com uns conceitos mais simples, menos aplicados das teorias de perda de carga, tá? Bom, para iniciar, vamos falar sobre as perdas de cargas contínuas, tá? O que são as perdas de cargas contínuas? Como eu falei para vocês, é aquelas que acontecem durante ou em toda a extensão do nosso conduto, tá? Então a gente tem vários encanamentos e essa perda de carga ela é a que acontece dentro desses condutos, tá? Que tem umas estruturas maiores. Ela é dada principalmente de acordo com o nosso atrito interno e aí depende do material que é empregado para a construção. Talvez você já tenha ouvido falar em rugosidade, tá? Rugosidade são aquelas pequenas diferenças que apresentam os materiais. Por exemplo, uma parede de concreto mais, vamos dizer, bruta, ela tem uma certa rugosidade. Então ela fica com alguns buraquinhos, né? Ela fica com imperfeições, ela não é bastante lisa. Já se nós pegarmos o vidro, por exemplo, ele já é bem menos rugoso, bastante liso, né, dentro do seu interior. E o PVC, que é um dos materiais que a gente mais utiliza, junto com os nossos condutos de aço e metais revestidos, né, com tinta epóxi, também são bem pouco rugosos, tá? Mas como é que eu vou definir essa minha perda de carga, tá? Essa perda de carga contínua, representada aqui pela letra J, ela é igual à variação da perda de carga, tá? Dividido pelo comprimento. Desculpa, o J aqui é a nossa perda de carga unitária, tá? Esse J aqui ele vai dar em metro por metro. Então ele depende do material principalmente. Então ele vai dizer que a gente vai perder uma energia de metro por metro. Lembra que eu falei para vocês inicialmente que a ideia de perda de carga ou perda de energia e a função de uma bomba é o que? Levar um líquido de um ponto até o outro mais alto. Tá? Então, conforme for maior essa distância, maior vai ser essa perda de energia no trajeto. E essa perda de energia unitária, ou essa perda de carga unitária, ela vai ser dada em metros por metro. Ou seja, a cada tantos metros de tubulação, eu vou perder alguns metros de energia. Ou seja, eu tenho que dimensionar o meu equipamento para atender essa demanda. Se eu tenho lá uma bomba que ela consegue levar 100 metros, por exemplo,
de tubulação, de conduto, 100 metros, e aí eu tenho uma perda de carga de 4 metros total, por exemplo, vamos dizer assim, de 40 centímetros por metro, vezes 100 eu teria 4 metros, então eu teria que dimensionar minha tubulação com 104 metros, para que a minha bomba atendesse às especificações, tá? Lembrando que não tem nada a ver com a perda dentro da bomba, e sim com a perda dentro da tubulação. É um detalhe importante porque às vezes a gente acaba dimensionando erroneamente as nossas bombas, tá? Bom, para os condutos de seção circular, nós vamos utilizar essa fórmula aqui, que é a mais conhecida e mais aplicada, tá? Existem inúmeras formas para se trabalhar com tubulações. Quando a gente fala em engenharia civil ou engenharia de petróleo, a gente tem algumas outras fórmulas que são um pouco mais específicas. Mas para a nossa situação aqui de condutos de seção circular, principalmente os maiores do que 50 milímetros, tá, de diâmetro, os maiores de 50 milímetros de diâmetro, essa fórmula atende muito bem, tá? Então aqui eu tenho que a perda de carga em metros, ela é igual a um coeficiente de atrito vezes o comprimento da canalização vezes a velocidade média dessa canalização dividido pelo diâmetro vezes 2 vezes a gravidade. Tá? Então essa é a fórmula que a gente vai utilizar aqui e no final ela vai nos dar aqui por metros, tá? Perda de carga em metros, tá? A perda de carga total vai ser dada em metros nessa situação aqui. É interessante a gente pensar aqui que esse coeficiente de atrito que ele está presente aqui são valores que já vêm tabelados, tá? E aí eles vão depender do material que a gente vai aplicar. A velocidade também a gente consegue aplicar, consegue encontrar rapidamente quando nós trabalhamos com os conceitos velocidade e diâmetro, quando a gente trabalha com o conceito de vazão que a gente já estudou na aula passada, né? Que seria a velocidade vezes uma determinada área, tá? Então a gente consegue determinar aí tanto a velocidade quanto o diâmetro, e a gravidade a gente não vai trabalhar com variações de gravidade, então a gravidade sempre vai valer para a gente em torno de 9,81 metros por segundo ao quadrado, tá? A vazão aqui ela tem que ser dada em metro cúbico, né, por segundo, sempre, tá? Trabalhando aí dentro de estudos de drenagem, né, e abastecimento, tá? E a velocidade média é dada em metros por segundo, tá ok? Então, essa é a fórmula de Darcy, tá? Que a gente vai utilizar bastante. E lembrando que ela é sempre bastante aplicada, ou a mais aplicada, mais indicada, quando a gente trabalha com condutos maiores do que 50 milímetros, tá? Que é o nosso caso, que a maioria das nossas tubulações elas vão ter diâmetros superiores aos 50 milímetros que a gente vai trabalhar, tá ok? Bom, quando a gente fala aqui ainda, pensando nessa fórmula aqui de Darcy, a gente tem uma questão bastante importante. Então, a partir dessa formulação de Darcy, nós podemos concluir que a perda de carga total, que é a perda de carga, a perda de carga, ela depende do material que está sendo utilizado, e aqui nós temos o nosso conceito do coeficiente de atrito. Como ele é um coeficiente, ele é adimensional, tá? Então é um coeficiente adimensional, tá? Depende também do comprimento, ou seja, quanto maior for o comprimento, maior vai ser a minha perda de carga, tá? E ele também é inversamente proporcional ao nosso diâmetro, certo? Ou seja, quanto maior o diâmetro, menor vai ser a nossa perda de carga, tá? Então, quanto maior o comprimento, maior a nossa perda de carga, tá? Maior o comprimento, maior a nossa perda de carga. E quanto maior for o diâmetro, menor vai ser a nossa perda de carga, tá? Por que acontece isso? Quando eu tenho um diâmetro maior, acontece menos atrito entre as paredes, porque aí o fluido ele começa a desenvolver a situação de que próximo às paredes ele tem um escoamento em uma velocidade, e quando ele está mais ao centro ele tem uma maior velocidade de escoamento, e aí isso diminui a questão do atrito relacionado, tá? E o comprimento, quanto maior o comprimento, está sujeito a maior possibilidade de atrito, tá ok? Bom, além disso, existem algumas outras fórmulas que podem ser utilizadas também, tá? A fórmula de Darcy ela é muito empregada e é uma fórmula que foi bastante desenvolvida, mas nós temos outras fórmulas que também podem ser utilizadas, tá? Essas fórmulas aqui que eu vou passar para vocês, existem N fórmulas, mas eu vou trabalhar com uma aqui que ela é um pouco mais
interessante para a gente trabalhar aqui, porque ela trabalha o conceito de são fórmulas empíricas, ou seja, elas foram já testadas e já foram utilizadas, tá? Então, ela também é uma fórmula bastante empregada, essa fórmula de Hazen-Williams, tá? São dois caras aqui, Hazen-Williams, tá? Ela é bastante utilizada também, tá? A fórmula de Darcy ela é mais utilizada por conta da facilidade em trabalhar com o diâmetro, tá? Mas a fórmula de Hazen-Williams também pode ser utilizada. Interessante a gente notar aqui que a fórmula de Hazen-Williams ela já dá os coeficientes prontos para que nós trabalhemos, tá? Então ela já tem os coeficientes prontos e ela nos gera aqui qual é o valor de carga unitária, tá? O valor de carga unitária. Já aquela fórmula que a gente tem, então aqui a gente teria que fazer mais alguns cálculos. Já a outra fórmula que eu trabalhei com vocês antes aí, que eu falei, a fórmula de Darcy, ela já gera para a gente a perda de carga total, ok? Então, é interessante a gente lembrar aqui, olhando essa forma aqui, pensar, né, que na outra a gente tinha um coeficiente de atrito. Aqui nós também temos o C, que é um coeficiente de rugosidade das paredes internas. Então esse valor de C ele também é um valor que já vem tabelado, então nós temos N tabelas já com esses valores aqui, tá? E aí ele também é um valor que se aproxima bastante dentro do conceito que a gente tem aí de perda de energia dependendo do material. Ele leva em consideração a rugosidade do material, já a nossa outra fórmula leva em consideração a perda de carga interna, tá? Em relação ao atrito dado, tá? Então essa fórmula de Hazen-Williams ela também pode ser utilizada para cálculo de vazão, tá? E aqui a gente tem uma formulazinha um pouco mais complexa para cálculo de vazão, né? Em função desse coeficiente de rugosidade, do diâmetro e também das perdas de cargas unitária, né? Ou seja, metro por metro, quantos metros por metro perde. E também tem um conceito de velocidade que pode ser aplicado. Então ela já tem alguns coeficientes que foram estudados matematicamente para que se chegasse nesses valores. As duas fórmulas apresentam valores muito próximos uns dos outros, tá? Aí a questão aqui, como eu falei, é que a fórmula de Hazen-Williams ela nos fornece a perda de carga unitária, metros por metro. Então nós temos que fazer ainda um cálculozinho aqui em cima dela. Já quando eu falo na fórmula de Darcy, ela nos dá, que seria a fórmula universal, ela já nos dá o valor da perda de carga total. Tá ok? Bom, continuando aqui, vou fazer um exemplozinho para vocês aqui de aplicação da fórmula de Darcy, ou como ela poderia ser aplicada, e mostrar para vocês também uma questão importante, que é a questão da qualidade desses nossos materiais, tá? Imaginamos que nós tenhamos aí uma estação de bombeamento e ela recalca aí, ou seja, eleva em torno de 220 litros por segundo de água através de uma tubulação mais antiga, tá? Aqui é um detalhe importante, de aço não revestido com 500 milímetros de diâmetro interno e um comprimento total de 1.600 metros, tá? Vamos estimar a economia mensal de energia elétrica que será feita quando essa tubulação for substituída por uma linha nova de aço com revestimento interno especial, permanente tipo epóxi, tá ok? Então imagine uma seguinte situação, a gente viu aí que ela depende do que o nosso coeficiente de atrito que é trabalhado aqui, ele depende principalmente aí ela depende, né, do nosso material. Só que esse material, com o passar dos anos, ele também vai sofrendo um certo desgaste por efeito de atrito, né, mesmo, né, do choque. Nós temos que lembrar também que nós trabalhamos com água, né, então é captada de algum lugar, então não é água pura também, então ela vem com alguns materiais em suspensão e esses materiais em suspensão podem danificar, né, ao longo do tempo, é claro, né, podem danificar nossas estruturas internas. Então, é bastante importante que a gente trabalhe também com essa situação. Quanto mais antigo for a tubulação, mais antiga será a nossa, maior será o nosso coeficiente de atrito, tá? Eu vou postar todo o material para vocês a respeito disso e com as tabelas também que nós vamos utilizar aí no decorrer aí dessas nossas próximas atividades. Bom, mas vamos aqui à nossa atividade. Bom, que fórmula que eu vou utilizar aqui? Eu vou utilizar aqui que é a minha perda de carga, né? A perda de carga total, ela é igual ao meu coeficiente de atrito vezes o comprimento total vezes a minha velocidade ao quadrado dividido pelo diâmetro vezes 2 vezes a gravidade. Ok? Bom, isso aqui é o que eu vou trabalhar. Eu tenho esses dados aqui, eu tenho uma vazão, eu tenho qual que é o meu diâmetro, e eu tenho o meu comprimento. O que falta para mim aqui? Falta a minha velocidade. Bom, a partir do meu diâmetro, eu consigo calcular a minha velocidade, tá?
tá? Não vou me ater muito a essa situação aqui, né? Eu consigo calcular, a partir do diâmetro eu consigo calcular qual é a minha área, né? Então aí, se vocês fizerem os cálculos em casa aí, a área ela vai dar igual a 0,196 metro quadrado, tá? Lembrando aí que a gente tem a questão do diâmetro, né? É bem simples. Então, só lembrando aí que a gente consegue calcular, né? Porque a área é igual a π vezes d ao quadrado sobre 4, né? Então, a partir do diâmetro aqui, π a gente já tem um valor conhecido, eu consigo determinar a minha área. E a partir da área, sim, eu consigo calcular a minha velocidade, né? Lembrando que vazão ela é igual a velocidade vezes a área. Então, eu teria que a minha velocidade de escoamento é igual a vazão sobre a minha área. E aí a minha vazão ela é dada aqui, né? 220 litros por segundo. Então, isso aqui é igual a 0,22 metro cúbico por segundo. E a minha área é igual a 0,196 metro quadrado. Isso aqui vai dar um valor aproximado aí de 1,13 metros por segundo. Tá? Então eu encontrei a minha velocidade, agora eu tenho todos os dados que eu preciso aí para encontrar a minha os valores que eu vou utilizar aqui dentro, com exceção do meu valor do coeficiente de atrito, tá ok? Como é que eu vou encontrar esse valor do coeficiente de atrito, tá? Para encontrar esse valor do coeficiente de atrito, a gente vai lá numa tabela, tá? Vou mostrar para vocês aqui no meu livro, tá? E depois eu vou mandar para vocês aí a posteriori, tá? Então ela é uma tabela bem interessante, bem importante para a gente utilizar. Então aqui, ó, a gente tem uma tabela, tá? Esse aqui é o o manual de hidráulica, tá? Do Azevedo Neto, tá ok? Então tem aqui dentro desse livro aqui, a gente vai ver, ó, tubos de aço e ferro, como eu falei para vocês lá, era um tubo de aço, né, que a gente estava trabalhando, tubo de aço e ferro. E aí nós vamos pegar aqui pelo diâmetro nominal dele aqui, tá? Então lá era 500 milímetros, vim aqui em 500 milímetros e vou procurar qual que era a velocidade que a gente tinha lá, tá ok? A nossa velocidade lá, ela vai trabalhar, ó, meio, 0,5 metros por segundo, 1 metro por segundo, 1 metro e 50, 3, ou ele já dá um valor aqui que é para qualquer velocidade. Então, qualquer velocidade que for, aí a gente vai trabalhar com esse valor aqui, 0,037. Lembrando que o nosso coeficiente de atrito é um valor adimensional, tá? Então, ele vai dar aqui um 0,037, tá? Certo? Então, aqui para nossa tubulação antiga, tá? O nosso F vai valer 0,037. E aí é só eu substituir todos esses valores aqui dentro da fórmula que a gente estava trabalhando, né? Então a gente vai ter aqui que a nossa perda de carga ela vai ser igual a 0,037 vezes o comprimento total que está dado aqui, que é de 1.600 metros, vezes a nossa velocidade, que é 1,13 ao quadrado, certo? Dividido pelo nosso diâmetro aqui, tá? Nosso diâmetro ele é dado por metro também, tá? Então aqui vai ser 2 vezes 9,8, que é a nossa gravidade, vezes o nosso diâmetro, que é 0,5, para que fique tudo na mesma unidade, tá ok? E aí eu vou ter um resultado aqui de aproximadamente 7,71 metros, tá? Então isso aqui é a minha perda de carga, tá? Por uma distância de 1.600 metros, eu vou ter uma perda de carga de 7,71 metros, tá? Isso aqui é uma linha única, tá? Então a gente não tem aqui no meio aquelas estruturas que eu falei para vocês, não tem junções, nem curvas, nem registros, tá? Então é uma linha única de comprimento de 1.600 metros, tá? Bom, mas lembra que a gente falou que era para calcular a diferença, né, entre uma e outra, né? Qual seria a perda, ou melhor, a diferença entre uma e outra, tá? Então, para a primeira a gente viu que tinha uma perda de carga, aqui, deixa eu colocar aqui a perda de carga mais velha, vamos colocar aqui mais velha, né, já usada, vamos assim, perda de carga velha, nós tínhamos aí uma perda de carga aí de 7,71 metros, certo? E agora para nossa perda, para nossa estrutura mais nova, ou seja, vamos trocar toda essa estrutura aí, nós vamos ver quanto nós vamos ter, qual vai ser a nossa nova, qual vai ser a perda de carga que nós vamos ter aqui, tá?
teoricamente, né, pensando, ela vai ser menor, né? Então aqui a nossa perda de carga total, ela é igual ao nosso coeficiente de atrito, vezes o comprimento, vezes a velocidade ao quadrado, dividido por 2GD, certo? Bom, lá a gente também foi calcular, também encontrou naquela tabela lá que eu mostrei para vocês, né? Aquela planilha, a gente encontra os valores aqui para o nosso F. Aqui nós temos outro material, então a gente tem uma outra tabela para encontrar esse valor de F aqui, tá? Lembrando que os valores não vão mudar, eu simplesmente vou trocar uma tubulação, então ela vai continuar tendo os mesmos 1.600 metros, ela vai ter a mesma velocidade de escoamento, que é 1,13, e ela vai continuar tendo o mesmo diâmetro. Eu vou trocar apenas uma mais velha por uma tubulação mais nova revestida com epóxi, tá? Então aqui eu vou mostrar novamente a tabela para vocês. Bom, aqui a gente tem a outra tabela, tá? Que daí ela fala assim dos condutos novos, tá? Que são utilizados. Vou fazer a mesma coisa, eu vim aqui nos 0,500 milímetros, aqui que ela está dando, e aqui tem uma diferença, tá? Aqui a gente tem que levar em consideração a nossa velocidade, tá? Então aqui em cima eu tenho, ó, a velocidade média. Lá a nossa velocidade deu 1,13. Então a gente teria que aqui interpolar esses valores. Nesse caso da tabela aqui não vai ser necessária a interpolação, porque ó, se a gente pegar aqui para 1 metro por segundo, e 500 milímetros, ela vai dar um valor de 0,019. Quando eu pego o próximo valor, que é para 1,5, ela também vai dar um valor de 0,019. Significa que todos os valores aqui nesse intervalo de tempo, eles têm essa mesma... nesse intervalo de velocidade, eles têm o mesmo valor de fator de coeficiente de atrito, tá? Então não é necessário que eu faça uma interpolação aqui. Caso não tiver esses valores, eu teria que fazer uma interpolação, que a gente já aprendeu aí. Vocês já são craques em interpolação, tá? Então, voltando aqui para o nosso exercício, nós vimos lá que pela tabela que o nosso valor do nosso coeficiente de atrito ele é igual a 0,019, tá? Lembrando que não tem unidade o coeficiente de atrito, tá? Então, agora eu vou fazer uma nova substituição aqui, né? Vou ter aqui o meu coeficiente de atrito 0,019. Meu comprimento total, como eu falei para vocês, não se altera. A velocidade também vai ser a mesma velocidade de escoamento ao quadrado, dividido por 2GD, tá? Então, desculpa, aqui vai ficar 9,8, né? E o nosso D vai continuar sendo aqui vezes, e aqui vai ser 500 também. Desculpa, 0,5. O professor também é atrapalhado hoje. Tá ok? Então vai ter esses valores aqui. E aí, fazendo esses cálculos aí, tá? Eu vou chegar num valor de aproximadamente 3,93 metros de perda de carga, tá? Então, se eu levar em consideração aí, for ver qual é a diferença, né? O nosso valor novo da nossa, estrutura velha perdia 7,71 e aqui nós estamos perdendo aí 3,93 metros, tá? Então, só por esses dados aí nós conseguimos prever aí, ver uma economia de aproximadamente 47 a 50% aí, só com a substituição da tubulação, tá ok? Então, por essa aula é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado, daqui a pouco a gente tem mais uma aulinha aí.